sou Yopi, juventude. Eu sou Yopi, oportunidade. Eu sou Yopi, progresso. Eu sou inovação. Olá, caros telespectadores, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso Yopicast. Eu me chamo Benada Chirambo e vamos juntos aqui dar vida a ideias verdes, a soluções práticas, não só, mas também vamos dar voz à comunidade que em algum momento tem ficado um pouco para trás. Bom, o Yopicast é um podcast verde, jovem, mas também cheio de muitas inovações. E este podcast é gravado a partir de Pemba, Cabo Delgado. Este programa surge no âmbito do projeto Yopipila, onde a ideia é convidar especialistas na área do meio ambiente, a convidar também jovens que já trabalham com a sustentabilidade, para em conjunto discutirmos temas relacionados à juventude, à sustentabilidade, não só, mas também em conjunto procuramos visualizar um futuro mais verde. Para tornar o nosso podcast ou a nossa experiência bem melhor, durante o nosso podcast nós vamos contar com duas rubricas, onde a primeira se chama Faça Você Mesmo em Casa, onde nós vamos partilhar algumas dicas de sustentabilidade, algumas dicas sobre reciclagem, que qualquer um é capaz de fazer em casa. A segunda rubrica se chama Quem Roubou a Chuva, onde nesta rubrica iremos desvendar alguns mitos que nós temos ouvido lá na nossa comunidade. Em muitos países do terceiro mundo, como é o nosso, por exemplo, eles ainda lutam para garantir água, garantir energia e garantir emprego. Mas será que isso significa nós pararmos de cuidar do meio ambiente? Ou podemos transformar o lixo no luxo, não é? Para responder a estas e mais questões e também satisfazer algumas curiosidades que nós temos, trazemos aqui hoje alguns convidados que eles poderão partilhar conosco o seu conhecimento, não só, mas também a sua experiência dentro do projeto Yopipila. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para que possam se apresentar e podermos dar seguimento ao nosso programa. Podemos começar, por favor? Bom dia a todos e todas. Chamo-me Anshura Magido, atualmente facilitadora do projeto Yopipila. Bom dia e saudações a todos. Meu nome é Yuri Fuma, sou gestor do projeto Yopipila. Sou Martina Andi, uma das formandas do primeiro ciclo e sou beneficiária do projeto Yopi. Para iniciar, vamos aqui ter uma pequena conversa com o gestor do projeto, o senhor Yuri Fumo. Bom, senhor gestor, poderia nos dizer um pouco sobre o que é o Yopipila, como é que surgiu essa ideia? O Yopipila é um projeto de inovação que é virado muito para as tecnologias verdes e preservação do meio ambiente. É um projeto que foi pensado como um espaço em que os jovens pudessem vir, fazer ideias, inovar, testar, experimentar coisas novas, principalmente coisas que estão um bocadinho fora daquilo que é o seu radar, mas baseando-se naquilo que é o dia a dia dos jovens. Como é que os jovens podem usar para aquilo que eles fazem na comunidade e virem replicar melhorias dos seus modos de viver. Como, por exemplo, no Centro de Yopipila já testamos muitas coisas nos diversos treinamentos que nós temos, até produção de tijolos zero carbono, que são coisas que já são feitas na comunidade, mas são feitas de forma rudimentar. Então, o Yopipila é um espaço em que o jovem traz essa ideia de como melhorar as coisas que eu tenho disponíveis no meu cotidiano e garantir que elas são mais resilientes, mais amigas do ambiente e mais sustentáveis. Muito obrigada, senhor Yuri Fumo. Se calhar as pessoas têm se perguntado o que significa isso de Yopipila. Poderia esclarecer um pouco esta curiosidade? É curioso, mas eu primeiro vou deixar com as minhas colegas, a Anshura ou Martina, porque devem saber, porque o Yopipila é um termo em uma das línguas locais de Cabo Delgado que tem um significado específico, mas eu queria pedir à minha colega Anshura ou Martina para dizer.
Bem, muito obrigada. Realmente o nome Iopipila chama muita atenção, para além do significado que o próprio projeto dá, que é dar a oportunidade aos jovens terem um desenvolvimento e poderem inovar mais vezes. Para nós, macuas, principalmente aqui na província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, Iopipila, este termo nós usamos em cabelo preto, algo brilhante. Por exemplo, quando tu vais ao salão pintar o cabelo e perguntam, de onde é que você pintou o cabelo assim? No salão. Oh, ok, não pipilar. É uma forma de dizer que o cabelo está muito irradiante. Queremos tirar uma tapa para podermos nos alimentar. Dizem, uma tapa ou pipilar. Então é uma forma de dizer que é algo bonito, brilhante. Ok, muito obrigada, muito obrigada. Talvez o senhor gestor há algo a acrescentar depois disso que a Anchura acabou de dizer? Sim, porque o conceito do Iopipila sendo um espaço para os jovens locais de Cabo Delgado, claro que está aberto para outros jovens, mas é um espaço que foi desenvolvido para que os jovens de Cabo Delgado brilhassem, para que os jovens do Cabo Delgado trouxessem inovações e criassem. Em Macua quer dizer uma coisa brilhante, mas em outras línguas locais também se aproxima ao verde, a uma coisa radiante. Então nós achamos que o Iopipila era o nome certo, que transmitia a imagem daquilo que nós queremos. Queremos jovens que vão trazer a sua luz e fazer esse espaço brilhar. Queremos olhar para o meio ambiente, queremos olhar para as tecnologias verdes. Então achamos que o Iopipila é o nome que encaixa naquilo que é a visão do projeto. Ok, muito obrigada. Então isso justifica o colete verde que tem agora. E parece que eu também estou enquadrada, não é? Exatamente. Ok, perfeito. Bom, senhor gestor, no percurso da implementação deste projeto, em algum momento pensaram em desistir? E se sim, onde é que encontraram a força que fez continuar? Primeiro dizer que olhar para as tecnologias verdes, para a inovação que nós queremos trazer no Hub, muitas das vezes pensou em existir. O projeto já foi pensado muito antes de ser desenvolvido. Temos que agradecer primeiramente à União Europeia, que nos deu a oportunidade de investir no Iopipila e garantir que nós tirássemos a ideia do papel para a prática. E os outros cofinanciadores, como a Embaixada da Irlanda, como a Acnur, a AVC, a SESC, a Young Africa, que também participaram desse processo de crescimento. Então, eu acho que a primeira maior dificuldade é encontrar organizações que acreditassem. Antes de existir tudo isso, é difícil quando você explica a alguém que nós queremos construir com garrafas, nós queremos construir com garrafas de plástico, de vidro. As pessoas são um pouco receosas, porque toda coisa nova é difícil de ser aceita. Então, quando nós conseguimos ter o financiamento da União Europeia para a primeira tranche, porque o projeto Iopipila começou a ser desenvolvido em 2021, num consórcio em que ela é liderado pela CEPSI, tinha a Azul e também tinha a Escola Internacional de Pemba, e nós começamos a desenvolver. O segundo grande desafio foi encontrar jovens que acreditassem nas tecnologias verdes, porque nos primeiros ciclos, eu me recordo que no primeiro ciclo, em 2021, nós tivemos aproximadamente 20 jovens, porque as pessoas ainda não conheciam, ainda não tinham um interesse muito, muito grande sobre o Iopipila. Então, gradualmente foi crescendo, que tanto hoje, só para se inscrever para um ciclo de 40 jovens, temos mais de 200, 300 pessoas a se inscrever. Então nós conseguimos provar de que o Iopipila é uma coisa atrativa para os jovens e vem trazer soluções para os jovens. Então, desafios tivemos ao decorrer, mas se estamos aqui é que conseguimos superar todos eles. Então isso significa que os jovens já têm mais informação e já sabem mais ou menos quais são as oportunidades que eles podem ter a partir do Centro Iopipila. Bom, o que difere o Centro Iopipila de outros centros juvenis ou ambientais a nível de Moçambique? Boa pergunta, porque nós dizemos que o Centro Iopipila foi um dos primeiros espaços a ser construído o material sustentável. Nós temos edifícios aqui que foram construídos com garrafas. O primeiro grande edifício foi a nossa casa de banho, que nós construímos, fizemos a fundação com garrafas PET, compactadas com areia, e depois levantamos as paredes com pau a pique, com garrafas de vidro, com bambu. Não usamos ferro em nenhuma das construções que nós temos aqui. Usamos ferro. Tentamos usar a quantidade mínima de cimento. Então procuramos componentes que tornam as nossas construções mais resilientes, como o matope, o cala, a areia vermelha. Fazemos misturas que tornam o nosso hub sustentável. Então, primeiro dizer que os modelos de construção que nós usamos aqui
são a primeira grande diferença do Centro Yopipila com os outros centros. Segundo, as nossas modalidades de treinamento, a forma de treinar. Nós, a nossa formação é centrada no jovem e é centrada naquilo que nós queremos contribuir no jovem. O jovem vem já com algum conhecimento e nós exploramos o conhecimento que o jovem tem. Temos um treinamento que chamamos de desenvolvimento pessoal e profissional, que ajudam os jovens a melhorarem a sua atitude face ao mercado de trabalho, a garantirem de que eles preparam um bom CV, que eles fazem um bom pitch para ter acesso a oportunidades de negócio. E depois esse curso é complementado com um curso técnico, que já tivemos aqui, reciclagem de plástico, que foi dado pela Marta da Biomec, porque temos essa particularidade de sempre trazer uma pessoa que é especialista na área para poder dar esse treinamento. Trouxemos a Marta da Biomec, que produzem próteses através de plástico reciclado para dar um treinamento. Trouxemos o Andrade Guarda, que é o nosso especialista em bioconstrução, que fez muitas formações no exterior relativas à bioconstrução e a construções sustentáveis, que nos ensinou a produzir o tijolo zero carbono, que formou os jovens na construção dos edifícios. E, por fim, temos o jovem como parte desse processo. Esses treinamentos todos são feitos pelos jovens. Os treinamentos, tanto como de habilidades de vida, mas também os treinamentos técnicos. E jovens, 90% do treinamento e dos edifícios todos que temos aqui foram construídos pelo jovem no âmbito do processo de transferência de conhecimento, que garantimos que ele, para além de ouvir teoricamente, ele tem a componente prática de saber fazer, porque é isso que nós queremos, que ele replique na comunidade. Então, temos essas componentes que facilitam. Estamos sempre a investigar novas metodologias que nos garantem que as nossas abordagens aqui sejam sustentáveis e vão de encontro com aquilo que os jovens querem e a comunidade precisa. Uau! É incrível, não? É muito incrível isso que acabou de dizer aqui, que acontece dentro do Centro Yopipila. Para além deste treinamento, desenvolvimento pessoal e profissional que mencionou, sabemos também que trabalham com tecnologias verdes. Poderia mais ou menos nos dizer como é que isso se aplica na prática? Na prática, nós tentamos garantir que o jovem não fique sentado a uma carteira a ouvir uma pessoa dizer o que é que ele deve fazer. Nós tentamos fazer com que o jovem aprenda fazendo, né? Então, a maior parte dos nossos jovens, temos aqui a Anchura e a Matina, que fizeram parte do primeiro ciclo, elas foram as primeiras pessoas a estar aqui, mas foram as primeiras pessoas a executar as construções. Então, a parte das tecnologias verdes no Yopipila, a parte técnica, é mesmo garantir que as pessoas executam. Nós fizemos um treinamento de processamento de caracol e de cogumelos, que ainda não tínhamos ideia de como é que isso podia se compor. Tivemos o treinamento, a parte teórica, em que mostramos como é que fazia, mas na parte prática, eu lembro que me levaram mais de 2 meses para ensaiar o caracol, fazer testes de alimentação, fazer testes de ambiente, espaço para incubar o caracol e ele poder reproduzir. E tudo isso foi feito com os jovens. Os jovens presenciaram, os jovens testaram, os jovens aplicaram. E me lembro que até quando os caracóis começaram a pôr ovos, foram os primeiros jovens que faziam a manutenção do espaço a identificar de que tinha uma coisa estranha no par dos caracóis, e foi quando nós percebemos que eram ovos. Então, é para dizer que a nossa parte de tecnologias verdes são temas que vão de acordo com aquilo que é a necessidade da comunidade. Primeiro, caracol é um dos produtos mais consumidos em Pemba. Então, às vezes eu tenho acesso ao caracol no momento de chuva, mas nós desenvolvemos uma técnica que a pessoa pode ter o caracol durante todo o período do ano. O tijolo zero carbono, por exemplo. As comunidades já fazem aquele tijolo em casa, mas quando chove, derrete com mais facilidade quando apanha a chuva. Desenvolvemos um tijolo que seca a sombra, que tem capim, que o processo de derretimento é mais lento e o tijolo é mais resistente. Fizemos o processamento de plástico, fizemos o plástico para produzir outros materiais. Sabemos que o lixo plástico é um dos lixos mais comuns dentro da comunidade. Mostrar aos jovens que eles podem fazer outras coisas com o plástico. Construímos usando garrafas de vidro, garrafas PET, porque sabemos que as construções das nossas comunidades seguem o mesmo modelo. Por que não, em vez de levar pedras ali no meio da questão de papi, por que não levar garrafas que vão levar milhões de anos para se degradar e também não vão emitir tóxicos para as habitações? Então, essas são as componentes do nosso treinamento. Eu diria que não trazemos nada de novo.
melhoramos aquilo que está na comunidade para ser mais sustentável, mais resiliente e ir de encontro com aquilo que é a necessidade das próprias comunidades. Uau! Que maravilha, não? Ok, uma curiosidade. Durante a sua experiência como gestor do projeto Eu Pipila, já teve um momento de pico, um momento, como é que eu posso dizer, um momento marcante que gostaria de partilhar conosco? Eu acho que momentos marcantes são muitos. Eu acredito que os primeiros grandes momentos e que marcam-me sempre é ver que aquilo que nós fazemos aqui não fica aqui. Eu acho que quando nós fomos fazer, nós tivemos uma família que era de deslocados que veio para aqui ter um treinamento para aprender a produzir o tijolo de zero carbono. E depois, quando ouvimos que essa família foi contratada por outras organizações a produzir o mesmo tijolo para as outras organizações poderem construir os seus edifícios, eu acho que esses momentos são aqueles que eu considero de pico. Quando a Matina, que faz negócio depois da formação, é contratada para fazer uma pintura, para prestar os seus serviços, eu acho que esses são os nossos momentos de pico. Porque nós queremos, para além de treinar, trazer coisas novas, nós queremos mostrar para os jovens de que existe esperança. E quando os jovens começam por si só, a desenvolver, mesmo depois de ter passado de Opipila, quando saem de Opipila, começam a desenvolver atividades, esses são os nossos momentos de pico. Quando estamos a caminhar pela rua, encontramos um jovem e diz: epa, formador, como é que está? Esse é meu negócio, compra isso, faz isso, ajuda-me com isso. Eu hoje estou nesse nível, melhorou isso. Eu acho que esses são os momentos de pico. Porque isso não é para nós, isso não é para mim, isso não é para Benalda, isso é para a comunidade de Cabo Delgado, de Maringanha, de Pemba. Então, quando nós conseguimos validar que aquilo que foi testado aqui funciona fora, para nós é uma mais-valia. E hoje em dia conseguimos ver muitas organizações a replicarem aquilo que são as técnicas que nós desenvolvemos aqui. E é esse o nosso intuito. Quanto maior se disseminar a informação sobre as técnicas que desenvolvemos e outras pessoas replicarem, melhor, porque aí é o pico de Opipila, mostra que aquilo que nós estamos a fazer está certo. Ok, muito obrigada por este esclarecimento. Nós, em algum momento, temos visto alguns jovens que transformam o lixo em adubo, que transformam o plástico em arte. Aqui no projeto Iopipila, existem alguns exemplos de jovens que já conseguiram materializar esse tipo de ideias? Claro, existe um dos exemplos, está aí do nosso lado, é a Matina, que ela vai falar por si só, que ela trouxe-nos uma inovação de produzir puffs usando garrafas PET. Então, existem. E o incrível, e eu repito, necessariamente eu vivo não é um sítio onde nós educamos as pessoas a fazer. As pessoas às vezes têm ideias, têm imaginações, que fazem numa pequena escala e não sabem como desenvolver. Elas veem o Pipila, elas replicam, elas veem que aquilo é fazível. Nós tivemos um jovem, por exemplo, no ciclo passado, a chama Sabudo, que ele por si só, ele já estava a fazer pavê usando plástico reciclado. Então ele derretia o plástico e punha em moldes para a produção de pavê. E chegou no Iopipila, aquela ideia foi desenvolvida, vai ser ajudado a melhorar, a garantir que tem pouca emissão de gases para o meio ambiente e por isso na prática temos negócios como o da Carla, que faz a produção de sabão usando óleo descartado. Então, temos muitos jovens, temos muitas inovações, temos muitas coisas que saíram daqui, temos jovens que já estão a incubar caracol em casa para poder vender. Então, já está -se a materializar. Então, para nós isso é uma mais-valia e queremos que os outros jovens venham, tragam as suas ideias e consigamos melhorar todos os dias. Muito obrigada, senhor gestor Yuri Fumo. Bom, nós já ouvimos aqui a parte programática do projeto Iopipila, mas é importante também termos a chance de ouvir estas duas jovens e duas mulheres que tiveram a sua vida transformada com este projeto. Então, por favor, vamos começar contigo, Matina. Podes nos explicar mais ou menos como é que soubeste que havia inscrições, que havia um projeto que se chamava Iopipila e que estava aqui no bairro de Maringanha? Através das pessoas da comunidade, que havia inscrição de um novo projeto que está a aterrir já em Cabo Delgado.
Estou a falar de 2021. E no mesmo dia que eu estava a ouvir, era no mesmo dia que estava a se fazer a entrevista da inscrição, né? Sim, então eu não perdi moral, tinha que correr por lá no comitê porque a entrevista estava a acontecer no comitê do bairro. Quando lá chego, encontro já as pessoas já estavam a fazer a entrevista e eu não tive nome na lista. Mas enquanto não tive nome na lista, eu não perdi moral, eu não perdi forças. Continuei sentada naquele local. Depois de terem entrevistado todas as pessoas, todos jovens, apareceu um dos dirigentes, perguntou se ainda existia mais pessoas lá fora que não tinha feito a entrevista. E eu disse sim, eu ainda não entrei. Logo me deram a permissão de entrar. Entrei, me fizeram a tal entrevista e naquele momento já estavam a passar meu nome na lista. E disseram-me que depois daquela entrevista haveria uma seleção. E depois de um tempo, uma semana, eu recebi uma ligação que eu já estava selecionada para poder participar do treinamento do projeto IOP. E naquele dia que eu recebi aquela chamada, me senti como sortuda por ter aquela oportunidade de ter capacitação no projeto IOP, já que eu ouvia dizer que o IOP é um projeto de inovação, não só de inovação, mas também quer fazer construções com o nosso material local, como tijolos, bambus, assim como estão a ver, as nossas cadeiras também são feitas do nosso material local. Exato. Sim. Então, depois do treinamento, qual foi o benefício? Qual foi o resultado que você teve? Bem, dizer que o treinamento que eu estava a ter, eu fiz o treinamento de bioconstrução, fiz de habilidades para a vida e no fim do treinamento também tínhamos planos de negócio, muito de negócios também. Então, por isso que no fim da formação, tivemos a oportunidade de defender um plano de negócio. Então, aquele que tinha ideia quase válida, como os doadores querem, os dirigentes, né? A pessoa era beneficiada para poder continuar com o seu objetivo. Sim, sim, de negócio. Sim, e dizer que eu me senti muito bem e por ter aprendido a fazer construção com o nosso material local. No princípio, eu tinha aquilo, mas como é que vamos fazer para podermos fazer? Eu estou a ouvir a dizerem que vamos fazer construções de garrafas e vamos usar o quê? Garrafas de plástica para servir de bloco. Como é que isso vamos fazer? Na verdade, no princípio já nos mandaram já começar a pôr areia nas garrafas. Eu disse, é possível eu sair de casa só para vir colocar areia nas garrafas? Isso é possível. Mas mais tarde, já que os formadores insistiam que teríamos uma inovação com aquilo que nós estávamos a fazer, na verdade aquilo aconteceu. Começamos no início a fazer a construção de casas de banho, porque no momento, por ser uma formanda do primeiro ciclo, nós não fomos formadas numa sala de centro de treinamento, mas sim fomos formadas num cajueiro, que é ali. Então, por isso, primeiro tínhamos que fazer nossa casa de banho, de garrafas de vidros também. Depois fomos fazer o nosso escritório com garrafas de plástico. E, por último, também fizemos o centro de treinamento com tijolos. E, agradeço por muito pela inovação de IOP, que está a fazer diferença com o nosso material local, está a transformar lixo em luxo para poder conseguir soluções de minimizar o impacto ambiental. Mencionou aqui que tiveram a oportunidade durante os treinamentos de defender planos de negócio e que algumas pessoas também tiveram a oportunidade de receber um financiamento. A Martina é uma dessas pessoas? Qual é o negócio que faz? Sim. Dizer que sim, eu sou uma das beneficiárias que defendi o plano de negócio como prestadora de prestações de serviços da pintura, mas agora, através da formação da IOP que eu tive, já fiquei ativa em querer aprender mais outras coisas. Aquilo que eu sabia no projeto IOP, que até agora eu já não estou a prestar só serviços da pintura, mas também presto serviços de barramento,
montagem de telhos falsos, colocação de sancas, mais outros. Mas isso tudo já tive aquele desenvolvimento mental através da formação IOP. E muito obrigado. Ok. Muito obrigada, Matina. Antes de continuarmos consigo, vamos passar agora a palavra para outra jovem, a Anshura. Anshura, pode nos dizer mais ou menos como é que foi o seu percurso no IOPIPILA? Bem, muito obrigada, Benalda. Dizer que foi incrível. Incrível porque é uma prova viva, agora já sou facilitadora do IOPIPILA, então significa que foi realmente incrível. Bem, o percurso foi um pouco desafiador, porque a princípio, pelo fato de não acreditar. Não acreditar porque era um local que nós já conhecíamos. Na altura não tinha nenhum edifício aqui, tinha o morador. Recordo-me que depois do morador sair deste local, ficaram as mangueiras. E nós só passávamos aqui para colher as mangas que caíam. E era uma mata, tinha cheio de capim, muitas folhas, etc. E em algum momento dava medo. E depois vir alguém te dizer que vai construir um centro de treinamento naquele local, era tipo, aquela mata, como assim aquela mata vai servir de um centro de treinamento? Então, a primeira impressão foi essa. De seguida foi já o próprio treinamento em tecnologias verdes. Vamos trabalhar com garrafas PETs, garrafas de vidro, mas como? Como é que nós vamos trabalhar com garrafas PETs? Na verdade, foi o primeiro intuito que a minha colega Matina teve, porque eu também fui formada no mesmo ciclo com ela. A princípio foi tipo, inscrição, centro de Pipila. O primeiro fato foi o local onde iria se fazer a construção. O segundo é o próprio treinamento, que parecia ser coisa do outro mundo. E o terceiro, o engajamento para poder fazer a inscrição e fazer parte era muito reduzido, por perca de esperança, pior que era um tempo um pouco conturbado por causa da situação que Cabo Delgado vivia. Tipo, eu não vou. Mas por outro lado eu disse ok, não custa nada. Na altura eu era voluntária na sede do bairro de Maringanha, eu trabalhava lá como uma voluntária e tive esta oportunidade logo de primeira mão. E outro desafio foi como motivar os outros jovens da minha comunidade a fazerem parte da inscrição. Em algum momento até eu tive que ligar de pessoa em pessoa, não queres fazer parte? Venha, não sei o quê. Tinha que incentivá-los a fazerem parte, que era uma forma de demonstrar o meu trabalho como voluntária, mas também foi interessante. Então, iniciamos com o percurso, debaixo daquela árvore, recordo-me muito bem, nós ali íamos enchendo as garrafas, até já começávamos naquele contexto de que estamos na comunidade, estamos a jogar banana. Ou como aqui em Cabo Delgado chama, estamos a jogar a rede. Então nós íamos jogando, enchendo, parecia uma coisa inútil, uma brincadeira. Mas no final, quando iniciamos com as construções, realmente fomos ver de que, uau, era algo muito diferente. Não só tinha o componente também do desenvolvimento pessoal e profissional que a Matina aqui mencionou, em que você acabava conhecendo-se. Na verdade, eu era muito tímida. Se nós formos a olhar há 7, 8 anos atrás, para as tias que viveram comigo, que me viram crescer e me verem hoje a falar, vão dizer que não. Não é aquela Anshura que nós conhecemos, é outra pessoa. Eu era muito tímida pela forma que a sociedade em si nos ensina a ser, pela forma que nós éramos educados, que você não podia falar, não podia opinar. Mas quando é que eu cheguei logo no primeiro módulo de habilidades para a vida, eu fui perceber que, uau, afinal eu sei falar. Então esta foi uma das primeiras descobertas que tive. Depois, um outro senso que eu tinha é que era basta sair do ensino médio, já podes trabalhar. Mas com o treinamento do mundo de empregabilidade, fui ver que tudo era diferente. Eu tinha que aprender a fazer um currículo vitae. Eu tinha que aprender a fazer uma carta de apresentação e saber me comportar em uma entrevista de trabalho. Essa foi uma outra surpresa que eu tive. E tipo, foi um uau. Afinal de contas, eu pensava que estava preparada, mas na verdade não estava. Foi a componente do mundo de negócio também, que é preciso olhar para a sua comunidade e identificar oportunidades. E com esse treinamento eu fui perceber que a razão pela qual muitos na comunidade tentam fazer negócio e falem é pelo fato de não conhecer exatamente o público-alvo que precisam alcançar. É pelo fato de não saber exatamente que tipo de negócio implementar. Alguns fazem um negócio só porque a vizinha fez, mas é que eu fui descobrir que não é só pelo fato da vizinha ter feito o negócio que eu também tenho que fazer. Então este percurso foi irradiante. Eu me autodescobri e fui desenvolvendo outras capacidades que hoje me fazem ser esta grande mulher, grande formanda que hoje sou. Então, acreditar, afinal, valeu a pena, não é? Valeu muito a pena, muito a pena. E um dos grandes desafios que eu tive é, depois dos conhecimentos que eu adquiri aqui, como transmitir esses conhecimentos para os meus familiares? Se lá em casa eu tinha que calar a boca, não podia falar. Afinal de contas, eu fui perceber que era necessário eu aprender a me comunicar
com até aqueles que eu acho que é difícil e que era para partilhar os conhecimentos que eu já vinha adquirindo para eles, não só com eles, com a comunidade em geral. E durante este percurso aqui, em algum momento pensaste em desistir? E se sim, onde é que você encontrou essa força que te permitiu continuar e estar aqui hoje? Foi desafiador, em algum momento realmente pensei em desistir. Um dos fatores é que naquela altura eu estava no 3º mês da minha gestação. E eu estava a me imaginar, eu carregando paus, carregando madeira. Será que eu vou conseguir? Então esse é um dos fatores que em algum momento me fazia querer desistir. Pensar que eu, pelo fato de estar grávida, não era capaz de poder exercer as atividades que eram feitas e me sentia já inferior. Só que, por algum lado, eu percebi que estar grávida não é doença. Eu estava muito saudável. E para além de estar degradada ou estar mais fraca, eu estaria mais forte. E, sinceramente falando, aquilo foi um pico porque a minha gestação foi a das melhores. Eu fiquei aqui no centro até a penúltima semana antes de eu conceber o meu filho. Então foi irradiante, não fiquei doente, fiquei aqui a trabalhar de forma ativa, eu conversava com meus colegas, eu tinha um espaço de ser livre, ser aquilo que eu sou. Então essa foi uma das grandes motivações, porque eu percebia que lá no Iopipila eu sou aquilo que eu realmente quero ser. Ok. Depois deste percurso todo maravilhoso, deste percurso de descobertas, como é que você aplica tudo aquilo que você aprendeu durante a sua formação? Bem, uma das coisas que eu aprendi após este percurso é que às vezes correr não é chegar. Porque eu vi meus colegas a serem financiados, a implementarem os seus negócios como a Matina, e um coração lá no fundo, alguma coisa apertou, tipo, fiquei para trás. Mas não foi o fim de tudo. Eu vim para cá para concorrer para a vaga de assistente do Hub. Cheguei aqui, fiz a entrevista e voltei para casa. Chegando a casa, naquilo de compartilhar com as primas e alguns colegas que passaram pelo treinamento, eu estava a concorrer para uma vaga. Para que vaga? Com uma colega de nome XYZ, estava lá também a concorrer. Já perdeste, não vais conseguir entrar. Foi a primeira desmotivação. Ele é massa, é bara, eu não sei o quê. Uau! Depois de ter ouvido aquilo, eu fiquei com as esperanças para baixo. Ok? A desmotivação chegou, mas eu disse, ok, vou continuar a ser voluntária, se calhar é para isso que eu sirvo para a vida toda. Então, o mais engraçado é que 2 dias depois recebo a ligação de que, alô, aqui é a pessoa que fez a entrevista, informar que infelizmente não passaste para a vaga de assistente do Hub, não sei o quê. Eu já ouvi falar aquilo com algumas colegas que conheciam os meus concorrentes, não fiquei surpresa. Mas quando a pessoa que entrou em contato comigo disse, mas agora as luzes acenderam, acendam as velas que vamos iniciar com a oração. Mas no facto, ou no momento em que você estava ali a fazer as entrevistas, nós percebemos que tu tinhas um outro potencial. Uau, afinal, mas qual é esse potencial? Estamos aqui a oferecer-te a oportunidade de seres uma co-facilitadora no IOPP. Aí o amém, terminou as orações. Vamos a isso. Chegado lá, passamos por aquele processo todo que todo mundo passa e iniciei a exercer as minhas atividades como co-facilitadora no Hub. Algum tempo depois tive a oportunidade de ser permanente, passei a ser oficial como facilitadora, então já devem ver a minha grande alegria por ter passado por este percurso todo. Uma das formas que eu procuro aplicar todo o conhecimento que eu tive ao longo do meu percurso e não só com os jovens que eu agora já estou a formar, é no momento dos treinamentos dar o máximo possível de ensinar aos jovens tudo aquilo que eu aprendi dentro do treinamento, mas também quanto fora. Para além disso, também a oportunidade de, sempre que eu penso em fazer um plano de negócio, implementar um negócio na minha comunidade, eu olho para os jovens da minha comunidade como um potencial trabalhador para mim, que também isso lhe será útil. Então, o treinamento que eu tenho ajuda-me a olhar para o jovem não só como um simples jovem, mas como alguém que pode fazer alguma coisa e agregar valor para a vida dele, claro, para a minha vida também, né? Então, a sala do treinamento, a minha comunidade, sempre que eu tenho oportunidade de estar no meu estabelecimento onde eu realizo o meu negócio nos finais de semana, eu sempre procuro me interagir com as pessoas. Em algum momento, a maior parte deles são homens, tipo, como é que uma mulher está a iniciar essa conversa?
as pessoas se distanciam, mas quando eles percebem que o que eu estou a transmitir naquele momento é relevante, eles já começam a se abrir mais, já começamos a debater, já começamos a conversar e olharmos para os problemas que nós temos como uma forma de ser uma oportunidade. Então eu procuro sempre nesses dois momentos, na minha comunidade, na sala de treinamento, conciliar com tudo que eu aprendi e poder transmiti-los da mesma forma e assim pensarmos em um futuro melhor. Não ficarmos dependentes de alguém que não sabemos se há de fazer alguma coisa por nós, mas nós mesmos temos as pessoas que vão trilhar este caminho e assim abrir essas oportunidades para que nos façam crescer como pessoa e como profissionais. Uau! Muito obrigada e parabéns pelas suas ações. Bom, Martina, só para fecharmos com as senhoras, com as jovens, qual é a recomendação que você deixa para outras jovens, para outros jovens no seu bairro de Maringanha, não só, mas também a nível da cidade de Pemba em geral? Bem, dizer que para jovens, se encontram um desafio, não fiquem limitados, sempre procurem meios para poder alcançar o desafio. Sim, e dizer que se por um dia ouvirem que há oportunidade de inscrição no IOP para poder se fazer o treinamento, que participem em massa e dizer que agora não é como antes, porque no meu tempo os concorrentes ou os candidatos eram 40 para poderem selecionar 25 jovens, mas agora, visto que o IOP está a crescer, agora pretendem selecionar 20 jovens e até agora já estou a ver que já chegaram a 100. Isso mostra que o IOP está a crescer. Sim. Ok, Martina. Muito obrigada e mais uma vez também muitos parabéns por essa transformação que você sofreu e por essa partilha de experiência que você tem feito para outros jovens dentro da comunidade. Bom, em jeito de considerações finais, voltamos para o gestor Yuri Fumo. Eu gostava de saber, quando faz uma avaliação, onde é que imagina o projeto de Upipila daqui a 5 ou 10 anos? Eu acho que, olhando de uma perspectiva futura, eu acho que eu olho para o IUBPL existindo, sendo maioritariamente gerido por pessoas daqui do Maringanha, ou daqui de Cabo Delgado, ou daqui da cidade, e essas pessoas serão capazes de trazer ideias inovadoras, sugestões, treinamentos para garantir a funcionalidade do centro, porque o Hub ele está a ser construído para ser da comunidade. Então, quanto mais tivermos jovens engajados a trazer sugestões e ideias inovadoras, acreditamos que o Hub irá continuar e irá a continuar a desenvolver as suas habilidades. Acreditamos que daqui a 5 anos também teremos não só um número de jovens formados, como nós sempre gostamos de dizer, mas teremos transformado uma grande parte de jovens a nível de Maringanha, a nível de Cabo Delgado, Chuíba, de Dolmolhane, que se inscrevem para os treinamentos. Acredito também que já teremos inovações de formas diferentes, já teremos a produzir biogás, já teremos a trazer coisas que são mais inovadoras, que também são necessárias para o dia a dia do Yurupila. E também queremos réplicas, né? Do mesmo jeito que estamos a fazer agora. Esse ano começamos com a réplica em Montepuez. Quem sabe, se conseguirmos mais financiamentos, poderemos produzir outras réplicas de Upipila em outros distritos, porque acreditamos que é uma coisa que tem que chegar para todo mundo, é necessário, é importante, e quanto mais estiver próximo da comunidade, melhor para nós e melhor para a comunidade. Perfeito. Então, como é que os jovens ou a comunidade em geral pode se envolver mais nas atividades do projeto Upipila ou daqui do centro de Upipila? Nós quando dizemos que o Hub é da comunidade, não é a forma de só para como se diz em gíria, para o inglês ver, não. O Hub é da comunidade porque esse espaço ele foi desenhado, ele foi construído para estar movimentado, para estar com pessoas da comunidade. Queremos que os grupos e as associações juvenis da comunidade venham, temos um grande anfiteatro ali, desenvolvam suas atividades, temos salas de treinamento, deem os seus treinamentos, queremos que os jovens tragam ideias, inovem, testem, venham nos perguntar sobre como é que podem fazer conosco algumas coisas. Então, o centro do UPPL é um centro da comunidade e para garantir que ele está próximo à comunidade é ter pessoas da comunidade dentro do UPPL a trabalhar e a desenvolverem projetos, como temos a Anshura aqui,
trabalhava no centro, ela é da comunidade, ela é uma das primeiras pessoas que mobiliza mais jovens para virem ao Iupipila. Então, o projeto um dia acaba, né? Mas o espaço fica. Então, queremos garantir que, mesmo que o projeto um dia acabe, as pessoas da comunidade vão ter ideias, vão ter pequenos projetos comunitários que podem ser também desenvolvidos aqui, não só aqui em Pemba, mas também é essa visão que temos para Montepuez, onde estamos a montar um hub um bocadinho numa dimensão menor, mas também um espaço que é para a comunidade sentir propriedade daquele espaço e inovar, criar, trazer coisas novas. Bom, muito obrigada. Por fim, quais são os próximos passos para o projeto Iupipila? O que vem por aí? O que é que nós podemos esperar do projeto Iupipila? O futuro é sempre incerto, Claro. mas nós garantimos que, se depender de nós como gestão e coordenação do projeto Iupipila, temos estado a mobilizar recursos e fundos para garantir que mais jovens sejam treinados, mais treinamentos apareçam, mais recursos sejam atribuídos ao Iupipila para a réplica. Agora, como disse anteriormente, estamos em Montepuez, mas também estamos em Metuj. Em Metuj, infelizmente, não vamos montar um hub porque não temos recursos, mas a longo prazo, quem sabe, não montemos um hub também em Metuj. Então, os planos a longo prazo são grandes. O projeto em si termina no próximo ano, mas temos confiança de que a União Europeia vai estar próxima de nós, porque tem interesse que esse projeto também cresça e estamos a lutar para garantir que existam. E também não dependemos só da União Europeia. Como já devem ter percebido, temos alguns cofinanciamentos, temos a SESC que está a financiar negócios dentro do projeto Iupipila, temos a Young Africa que está a apoiar nos treinamentos, já tivemos a ACNUR, já tivemos a AVESE e muitas outras organizações que têm interesse no Iupipila. Temos a Mos Youth que trabalha conosco na inserção, no financiamento de estágio. Então, é um conjunto de organizações que acredita e tem a mesma visão que nós como Iupipila. Então, acreditamos que o Iupipila não vai morrer, pode mudar um pouco de roupagem, mas o Iupipila não vai morrer. Então, são muitas coisas boas que vêm por aí. Queria incentivar os jovens a se inscreverem, a se desafiarem, a tomarem coragem de fazer coisas que são fora da sua zona de conforto e aproximarem-se ao Iupipila. Ok, muito obrigada. Chegamos mesmo no final do nosso programa. Agradecer bastante pela vossa presença aqui hoje. Foi uma honra tê-los aqui hoje. E eu acredito que os telespectadores que nos acompanharam do outro lado também viveram esta experiência que nós tivemos aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Chegamos na reta final, chegamos no final do nosso programa. Então, não esqueça de seguir a nossa página, não esqueça de colocar o seu comentário, se calhar algo que você gostaria de ouvir, gostaria de ver no nosso Iupicast. E também não esqueça de partilhar com mais amigos para que mais pessoas tenham acesso a estas informações. Então, muito obrigada. Aguardamos vocês no próximo episódio, onde iremos falar sobre a preservação do meio ambiente nos países do terceiro mundo. Então, até lá. Muito obrigada. Tchau, tchau.